Por que você se sente fracassando mesmo fazendo tudo certo? Você trabalha, você se esforça e mesmo assim você se sente fracassada, insuficiente e atrasada. Hoje eu quero explicar o porquê que isso acontece e por que esse sentimento não significa que você está no caminho errado. Primeiro eu decidi fazer esse vídeo porque é um sentimento que vem me assombrando nesses últimos tempos da minha vida. Por quê? Se você não sabe, eu larguei o meu trabalho e eu estou recomeçando, eu troquei, decidi trocar de profissão, então eu saí de uma profissão de 13 anos e voltei para a escola, fiz uma escola de 2 anos e esse ano é um ano de buscar projetos, buscar trabalho dentro do que eu estudei. E quando você sai de um trabalho, de uma dinâmica, de uma rotina que você já domina, já dominava, já estava acostumada, já sabia o que você tinha que fazer, que hora você tinha que fazer, já estava tudo certo e estruturado. E começa uma coisa nova do zero, parece que a sua cabeça ela entra em parafuso. Eu tive muitas questões ao longo desse processo, porque eu ainda estou no processo, muitas questões de entender que, ok, primeiro eu me dei 2 anos para estudar, mas entender que eu não tenho mais um chefe, e às vezes a gente acha que isso é uma bobeira, mas não é. Quando as coisas são pra gente, a gente negligencia elas muito mais. É muito mais fácil a gente procrastinar uma coisa que é pra gente do que a gente fazer pra uma empresa, pra um trabalho, pra uma responsabilidade que a gente sabe que alguém tá esperando que a gente faça aquilo. Então é muito diferente. Exige, assim, uma disciplina interna que você tem que tirar, ó, pra poder realmente fazer o que precisa ser feito. E quando você não faz o que você se predispõe a fazer, o que você coloca na sua listinha que você vai fazer, meu amor, a sensação, você sabe, ela é horrível. Porque a gente fica, poxa, mas por que que eu não fiz isso que eu tinha que fazer? É pra mim, é pro meu crescimento, é pro meu desenvolvimento. Eu tô dando o meu exemplo, que tem a ver com trabalho, né? Que tem a ver com essa mudança toda que eu tô fazendo na minha vida, agora nos meus 30, né? No início dos meus 30. Mas você aí pode estar passando por isso em qualquer outra coisa, um sonho, um desejo, né? Uma coisa que você tá tentando conquistar, que você criou agora um espacinho nesse novo ano que começou para poder se dedicar e quer dar mais atenção a esse projeto, a esse sonho, está tendo dificuldades de executar as coisas que você se predispõe a executar. E aí vem esse sentimento, eu me sinto um fracassado porque eu não consigo fazer o que eu me disponho a fazer, mas por quê? Por quê? Eu vou dividir essa conversa em blocos, em estruturas. E a primeira estrutura que eu quero falar é o sentimento da gente sempre estar devendo algo, sabe? E por que que isso acontece? Por que que a gente sempre sente que está devendo algo? Número um, comparação. Principalmente hoje com as redes sociais, que a gente entra nas redes sociais, aí você vê aquela pessoa que tem aquela rotina assim, uou, ela acorda super cedo. Ela acorda super cedo, ela dá conta de tudo, sabe? Nossa, ela é hiper motivada e você não tem essa mesma energia, não tem essa mesma disposição. E tudo bem, esse é o seu jeito de funcionar. Isso não quer dizer que você é menos. Isso quer dizer que você funciona de um jeito diferente. Então, primeiro entender como que é os seus blocos de produtividade, como que você, em qual momento da sua vida você consegue estar mais produtivo e desempenhar o que você precisa fazer e parar de se comparar com a fulana nas redes sociais que tem a produtividade perfeita. E aí também vem junto com essa pressão, né? Um pouco da pressão social de que você precisa estar fazendo, de que você precisa estar em movimento, de que você precisa, você precisa, você precisa, e você entra nessa pilha e você fica, ai meu Deus, mas e aí você cria uma linha do tempo imaginária na sua cabeça, que só você acha que tá atrasado, que só você acha que precisa correr contra o tempo, mas isso só existe na sua cabeça. Só existe na sua cabeça. Eu, como crente a Deus, eu acredito que as coisas elas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Então, minha irmã, meu irmão, você não está atrasada. Você não está atrasado, você está exatamente no tempo certo. Tem coisas que precisam acontecer na nossa vida para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente saiba lidar com essas coisas de uma forma melhor. Eu, por exemplo, em 2018, quando eu vim aqui para Portugal, eu fiz um curso de teatro aqui. Eu estudei teatro. Eu tinha 23 anos.
Porém, eu estudava teatro, eu comecei a fazer umas figurações, né? Comecei a fazer algumas coisinhas aqui ligadas ao teatro em Portugal, me inscrever em agências, comecei a buscar coisas. E, paralelo a isso, recebi uma proposta para entrar numa empresa e voltar a trabalhar na minha área, né? Como eu trabalhei um total de 4 anos no Brasil na área de compras, aí eu saí do Brasil, fui fazer um intercâmbio na Irlanda, fiquei 1 ano na Irlanda, só trabalhando em restaurante. Aí adquiri uma experiência também em restauração, né, que se chama aqui. E aí, chegando aqui, eu já arrumei um trabalho em restaurante, porque eu já tinha essa experiência, eu já falava inglês, então foi fácil, né? E aí fiquei quase 1 ano também trabalhando aqui em restaurante. Já tinha 2 anos que eu estava fora da minha área. E assim que apareceu o primeiro trabalho aqui, eu fui para ganhar pouco, mas eu fui. Por quê? Porque eu era nova, eu era ambiciosa. Nossa, um trabalho numa empresa na Europa, meu primeiro, eu vou. E quando eu saí, quando eu e o meu ex, a gente decidiu sair de Portugal e ir para a Bélgica, a gente foi motivados a ganhar mais, porque ele queria muito ir nessa altura que eu consegui esse trabalho. Eu falei, não, calma, acabei de conseguir um trabalho. Só que 6 meses depois, eu vi que eu tinha imensa responsabilidade, eu até gostava bastante da empresa, só que o que eu ganhava não compensava a quantidade de trabalho que eu tinha. Então eu falei, gente, eu vou largar isso aqui e vambora. E a gente se arriscou, assim, a gente tinha pouquíssimo dinheiro na conta, achamos uma casa no Facebook, e a gente se arriscou e foi. A primeira coisa que eu arrumei trabalho lá também foi restaurante, até sair meu visto. E aí depois foi só foco em empresa, até que eu consegui a primeira, que demorou muito, batendo em muita porta, e depois veio outra, e depois outra, e foi a última que eu trabalhei. Então, quando eu estava aqui estudando teatro, e quando eu fiz teatro no Brasil também, as minhas ambições eram outras, os meus desejos eram outros. Era também ser atriz, era esse sonho. Só que o fato de eu, com 18 anos, escolher fazer uma faculdade de negócios ao invés de estudar teatro já diz muito também sobre a minha ambição financeira. Já diz muito. Tudo bem, eu venho de uma família de classe média baixa, de classe baixa, eu posso até dizer, da periferia de São Paulo. Graças a Deus, meus pais me deram tudo que eu precisei, nunca me faltou comida, mas eu que paguei minha faculdade, eu que paguei o meu mestrado, eu com 16 anos eu já queria começar, eu já estagiava, eu já queria trabalhar, então eu sempre tive essa energia. E por mais que eu amava teatro, que era esse sonho de garota, eu tinha essa consciência de que eu tinha um medo, sabe, de me faltar. Então eu falei, eu não posso, eu tô com a Ford, eu não posso me dar o luxo de tentar estudar teatro, porque isso pode demorar muito tempo para acontecer. E realmente pode demorar muito tempo para acontecer. Então, hoje eu com 33, eu consegui abrir mão da estrutura que eu tinha financeira, de trabalho, de morar sozinha, de ter meu carro, tudo na Bélgica para vir aqui e estudar teatro. Por quê? Porque eu tenho uma maturidade emocional hoje para lidar com isso, entendeu? Porque também eu sinto que essas coisas que eu tinha vontade eu também já fiz. Então, assim, tudo isso para dizer que as coisas têm o seu tempo. Então, respeita seu tempo. Tá tudo bem se não é agora, vai ser depois. Contanto que a roda vai girando e que de pouquinho a pouquinho você vai tentando fazer o que você precisa fazer para que o seu coração fique tranquilo. O segundo bloco é o erro da régua errada. É quando a gente mede o sucesso nos padrões alheios. Tem bastante a ver com a comparação, mas eu quis colocar isso num bloco separado porque é muito importante. As coisas que a gente define, que a gente quer pra gente, elas precisam ser realistas, elas não podem ser irreais, elas não podem ser baseadas no outro, no que o outro faz, na produtividade do outro. Não pode, a gente tem que fazer com base na nossa vida real, no que funciona pra gente. Então você não pode medir o seu sucesso com o sucesso do outro e nem definir um padrão que não é o seu padrão. Então, nesse momento, é importante você se olhar com carinho e entender as suas necessidades, as suas limitações e criar um plano personalizado para você. O bloco 3 é a fadiga emocional. A gente se sente muito cansado emocionalmente quando a gente se cobra tanto. E só da gente sentir esse cansaço emocional, automaticamente já tira a nossa vontade de fazer um projeto novo, de desenvolver alguma coisa, de colocar a nossa cabeça. E às vezes a gente realmente está cansado do dia a dia, porque as coisas elas cansam e tá tudo bem. Hoje eu vi um post da Ana Beatriz, que é uma psicóloga que eu gosto bastante, da coerência dela, e ela fala sobre uma doença silenciosa no Brasil, né? Que é essa questão. Eu não sei se posso falar essa palavra, mas eu acho que sim, da ansiedade. Não sei, a pessoa não sabe.
que é essa coisa da ansiedade do Brasil, que é essa coisa da gente normalizar a ansiedade no Brasil, a gente normalizar esse novo momento onde tá tudo rápido, onde tá tudo pra ontem, onde a gente não pode parar, a gente não pode acalmar, a gente não pode tranquilizar, porque a gente precisa estar fazendo, precisa estar produzindo. Olha só o cansaço que dá só de falar tudo isso. Gente, pratica comigo aqui uma respiração, por favor. Bora lá. Olha a tranquilidade disso. Olha a paz que isso traz. Eu amo. Eu medito ao longo do meu dia. Eu faço meditações de manhã quando eu acordo e à noite antes de dormir, para tranquilizar meu coração. Para além disso, a minha conexão com o divino, com a espiritualidade, né, com Deus. Cada vez mais eu venho conectando muito mais com a espiritualidade. E tudo isso me faz bem. Então é buscar também essas ferramentas que alinhem você com o seu propósito, com quem você quer ser, com quem você é. Se você não sabe muito bem ainda o que você quer ser, o que você é, não tem problema também. Eu acho que o princípio de tudo é a gente querer ser do bem, é a gente querer estar bem, é a gente querer se sentir bem com as coisas que a gente tem, com as pessoas, sabe? Tá em paz, tá tranquila. E às vezes isso não é possível pelo nosso trabalho, pela nossa rotina, pelas pessoas que vivem tirando a nossa paciência, mas é encontrar esse balanço interno, sabe? Esse jeito de equalizar um pouco a nossa energia para que o externo não afete tanto, sabe? E aí o último bloco, então, é sobre essa nova definição de sucesso. Esse momento que você encontra o seu equilíbrio, o seu balanço e tudo que faz sentido pra você, né? Tem gente que nasceu nesse mundo pra fazer muito. Tem Anitas da vida, que nasceu pra ser cantora, que foi atrás, que ganhou o mundo, que é conhecida mundialmente. Eu também já me perguntei, ai meu Deus, mas por que eu não posso ser uma Anitta da vida? Na verdade, eu posso, né? Todo mundo pode ser. Todo mundo tem em si a capacidade de alcançar tudo que quiser. A questão é que às vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não corre atrás dessas muitas coisas. Então, o nosso sucesso ele também vai ser limitado ao nosso esforço, ao nosso trabalho. Então, se você é uma pessoa que quer muito, mas não vai atrás desse muito, fica muito difícil. Agora, se você é uma pessoa que não quer muito e tá feliz com pouco, meu amigo, minha amiga, tá ótimo. De novo, gente, o mais importante é você estar bem consigo mesmo. Se você tá feliz em ir para o seu trabalho, fazer o seu melhor, chegar em casa, curtir a sua TVzinha, descansar, e esse é o seu jeito de viver, tá bom. Se você é daquelas pessoas que precisa acordar e fazer milhões de coisas, também tá bom. O mais importante é se ouvir, é entender quem você é de verdade, o que te faz feliz e focar nisso. Então, eu espero que com esse vídeo você tire de você esse sentimento de que você está fracassando, porque você não está fracassando. Você está no seu processo, que é bonito, que não é linear, que tem altos e baixos, que tem dias que você vai estar feliz, mais feliz, menos feliz, triste, chorando. E tudo isso faz parte de quem você é, tudo isso vai compor essa pessoa linda, incrível que você é. E é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe, curta esse vídeo, mande para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Interage nesse canal, vamos conversar, vamos bater papo. Muita vontade de trazer coisas aqui para vocês, para a gente discutir, para a gente conversar. Me segue para mais vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.